Bom, galera, direto ao assunto. Vamos falar de intervalos e que vai abranger logo a questão dos acordes que servem para instrumentos e para voz. Então aqui vou estar ensinando através desse estudo, que vou generalizar, vai passar pela ideia também de divisão vocal. Então, intervalos nada mais é do que a distância das notas, de uma nota para outra. Aqui, ó, se eu estou em Dó maior, eu dou um Ré, eu tenho um intervalo de segunda. Se eu estou em Dó e eu faço Dó, Ré, Mi, eu tenho um intervalo de terça. Se eu faço Dó, Ré, Mi, Fá, eu tenho um intervalo de quarta e assim sucessivamente, né? Aí tem a questão do intervalo menor e intervalo maior. Exemplo, vou dar um exemplo. Dó, Ré, Mi. Aqui eu tenho um intervalo de 2 tons inteiros. Se eu tirar meio tom da sua terça, eu fico com a terça menor. Isso é por mais avançado e se você prestar atenção, até quem está começando, não é uma coisa difícil de entender. O mais complicado às vezes é um pouco a aplicação no instrumento ou na voz. Então eu tenho uma terça maior, que é 2 tons inteiros, 1 tom e meio é o intervalo menor, tá? Se eu pegar um meio tom dessa terça aqui, ó, esse intervalo de terça, se eu tirar meio tom vai ficar 1,5, certo? Então eu tenho um intervalo de terça menor. Isso acontece na voz também. Exemplo. Para você montar um acorde, você precisa da tônica, da terça e da quinta, certo? Isso é uma regra para todos os acordes. Para você manter pelo menos uma harmonia básica. Harmonia é o quê? São 3 sons ou mais ao mesmo tempo sendo ouvidos ou tocados. Então o que acontece? O acorde mais simples, né? A sonoridade mais simples de acorde é a tônica, a terça e quinta. Isso é uma regra. Então, exemplo, se eu estiver em Ré, eu preciso do Ré, eu preciso da terça de Ré e da quinta de Ré. Qual é a terça de Ré? Fá. E qual é a quinta de Ré? Lá. Então eu tenho Lá, Dó, Ré, Fá, Lá. Isso junto faz acorde de Ré, né? Monta o acorde de Ré, que é a harmonia de Ré, a família de Ré. Isso sucessivamente para todos os acordes, gente, tá? Tônica, terça e quinta. Só você buscar. Se você está em Mi, você vai buscar a terça, vai botar o Mi. Se você quer um Mi maior ou um Mi menor, você vai botar a terça. Não, esquece Mi maior e Mi menor, que isso aí é questão de intervalos. Mas para você montar o mínimo de acorde, de sonoridade, você precisa da tônica, terça e quinta. No caso de Mi, aí você procura a próxima nota, que seria a terça de Mi, para montar já uma harmonia, que é Mi, Sol e Si. No caso de Mi, mas é uma regra, pode ver que a tônica, terça e quinta sempre, né? E isso se remete também ao back vocal, né? Exemplo, eu estou em Dó maior, faz de conta. Ando por aí querendo te encontrar em cada esquina. Faz de conta que essa música está em Dó. O som que eu estou soando aqui, esse primeiro som, está em Dó. Então eu vou precisar, para harmonizar, pegar outra voz e fazer uma terça. Chamam de segunda voz. Isso na questão da linguagem vocal. Mas na realidade, no back vocal, a terça, a segunda significa a terça, tá? Estranho, né? Mas eu não gosto muito dessas colocações. É a mesma coisa do acorde. Eu vou precisar da tônica, que é a voz que está soando guia. A terça, que no caso é exemplo que se estivesse em Dó. Estou dando um exemplo em Dó, mas pode ser em Ré, pode ser em Mi, dependendo da sua voz. Faz de conta que a sua voz está em Dó, tá? Que me ajuda, que eu canto também em Dó. É um tom agradável para mim. Eu vou precisar, para harmonizar de primeira, um acorde, fazer uma harmonia básica de vozes, eu preciso da tônica, que é a minha voz. A terça, qual é a terça? Se eu estou em Dó, qual seria a terça de Dó? A Mi, certo? Então eu pegaria um amiguinho meu, botaria cantando em Mi, e depois pegaria um Sol, que não é a quinta, Dó, Mi e Sol, tônica, terça e quinta. Pronto, criei uma harmonia básica nessa música, por eu estar em Dó. Tá? Eu estou dando exemplo se eu estivesse em Dó. Se eu estivesse em Ré, eu faria a mesma coisa. Se a minha voz guia fosse Ré, eu precisaria, para harmonizar de primeira, tem outras harmonias mais complexas, mas basicamente é essa, e são as mais usadas também, tá? Então acontece, tônica, terça e quinta, e às vezes você oitava essa tônica, né? Dó, 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 mas desculpa a minha voz. Dó, Dó, Dó. Tem que ser um soprano, né? Dó, 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 Dó. Desculpa, soprano não é comigo, né? Minha voz, eu não ia nem imitar nada porque minha voz não está muito legal hoje, né?
Aí o que acontece? É muitas aulas que eu dou e eu não posso nem forçar, porque eu tô do lado aqui da escola que eu vou dar aula hoje, aqui do Luiz Carlos da Vila, não sei se vocês conhecem aqui em Manguinhos. Aqui é a biblioteca, não sei se dá para vocês verem. CRJ, né? Biblioteca Parque Manguinhos, aqui em Manguinhos. Tá? Então um dia bonito. Deu? Desculpa aí pela câmera. Então é isso. Então às vezes eu não posso nem forçar muito. Então, gente, isso você num teclado também você pode fazer essa mesma regra tônica, terça e quinta, que é assim que monta os acordes. E acorde nada mais é do que voices. Voices, no caso, aí eu te ensinei a fazer uma harmonia maravilhosa, que é se você tiver numa tônica, que pode ser qualquer nota do acorde. Tônica significa a voz guia, tá? Tônica é aquela nota que vai dar nome ao acorde. No caso dos instrumentos, tônica é a nota que vai dar nome ao acorde, a nota que é a mãe do resto da harmonia. No caso, dó é a tônica. Se eu tivesse em dó é a tônica, terça é a harmonia, que vai fechar, é as notas que formam essa família de dó. Se eu tiver em ré, a mesma coisa. Ré, terça, que seria o fá, quinta, que seria o lá. Seria a harmonia dessa nota aqui, que é a tônica. No caso da voz, a mesma coisa. Faz de conta que a voz está em ré. Vamos fazer em sol. Sol, você vai procurar. Aqui é a voz da cantora, ou do cantor. Voz guia, ela vai precisar da terça. Qual é a terça de sol, gente? Sol, lá, si. Você vai montar o sol, o si. Agora, qual é a quinta de sol, gente? Sol, lá, si, dó, ré. Então você vai montar essas três notas e vai formar um acorde vocal, um back vocal ou um acorde no instrumento. Aí o que acontece? É chamado no canto a terça de segunda. Bota uma segunda voz aí. Mas na realidade é uma terça, gente. Tá? Porque segunda é a nona. Se fosse pensar, segunda, exemplo, se eu tivesse em dó, a segunda seria o ré. E geralmente já não é um intervalo de terça. Já não dá uma harmonia muito quebrada, muito tensionada. Né? Porque no caso a sétima e a nona são acordes, são notas de tensão, notas de tensão, né? Então elas não funcionam tão bem. Então para você montar um acorde normal é tônica, terça e quinta, em cima de qualquer nota que você estiver. Então vocês procurem sempre fazer isso no acorde e a questão dos intervalos. Então você já entendeu que de uma nota para outra tem intervalo. Intervalo de segunda, de terceira, de quarta. Se eu tiver em ré, mi, isso é um intervalo de segunda. Mi, fá é um intervalo de terça. Fá, enfim, sucessivamente. Entre esses intervalos tem os intervalos meio tom acima. Exemplo, se eu tiver em dó e eu subir meio tom, não um tom, como eu fiz aqui, eu tenho um dó sustenido. Se eu descer meio tom abaixo, é um si, que eu posso chamar de bemol, dó bemol. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas na realidade é meio tom abaixo, eu posso chamar de bemol. Mas na realidade, no caso do dó, é si. Mas se eu tiver em ré, se eu subir meio tom, eu tenho um intervalo.